time que é o pior time das eliminatórias, né? Aliás, a disputa com o Chile Briga é uma boa. disputa boa, né? Se a gente olhar para a qualidade do elenco, para o que não jogam essas duas seleções, mas fez a obrigação, goleou. Eu acho que, assim, eu sempre digo, né? A irrelevância desses jogos ela é muito grande pelo que a competição oferece também, né? Pelo formato da competição. Aí não é um problema único e exclusivo da seleção brasileira, é um problema desse formato de eliminatórias. De novo, acho que tem várias coisas para a gente discutir, né? Se você coloca um lateral direito diferente para ter uma outra característica, porque esse lateral joga da mesma maneira que um cara que é talvez um dos melhores laterais na Europa, atuando dessa maneira como terceiro zagueiro. Então, acho que a saída do Danilo só se justificaria se fosse para você ter um lateral mais agudo. No segundo tempo, acho que até houve uma melhora nesse aspecto. Mas, de novo, né? Uma seleção que acho que já não empolga de antemão. Ninguém está esperando grandes coisas, ou grandes nomes, ou grandes novidades, mas para não ficar só no mau humor, né? Nessa coisa melancólica de falar de seleção. Jogos, ele faz 2 belos gols, ele dá uma assistência importante para o gol do Andrés, então eu acho que é o cara que, olhando para uma posição em que o Brasil tem vários jogadores, né, para atuarem abertos ali pela direita, o próprio Savinho não foi mal, acho que nos jogos, mas olhando para os caras, né? O Estevão que não foi convocado porque estava machucado, você tem vários caras para jogar por ali, o Rafinha hoje jogando centralizado, mas o Luiz Henrique entra e acho que ganha muitos pontos nessa disputa por uma titularidade da seleção brasileira. Por que, Paulo Calçade, boa noite, a seleção ainda demora tanto tempo para engrenar? Claro que depois de um gol marcado num pênalti, que não chega a ser duvidoso, mas um pênalti meio dado para a seleção brasileira, a coisa acabou sendo levemente facilitada, abriu a porteira. Mas por que o Brasil demora tanto para jogar bola? Por que essa seleção, mesmo contra um time fraquíssimo, uma seleção fraquíssima como é a seleção peruana, demora tanto para conseguir render? Bom, boa noite, Plihal, boa noite a todos. Porque a gente... Assim, só colocar nomes e esperar que eles se encaixem, eu não acho que o Brasil vai conseguir. Porque a gente está falando de eliminatórias, um momento difícil, mas quando a gente fala em eliminatórias, a gente está pensando, obviamente, na Copa do Mundo, né? Como é que o Brasil sairia numa Copa do Mundo? Se fosse hoje, seria uma catástrofe. Seria uma tragédia. Daqui 2 anos, pode ser que a seleção tenha realmente conquistado um outro futebol. Eu acredito que essas 2 vitórias, o Brasil, assim, o Dorival tem o copo cheio e o copo meio vazio. Ele vai transformar o meio cheio em transbordar. Vai transbordar, talvez na coletiva. Por quê? O único time que ganhou 6 pontos nesta rodada dupla foi o Brasil. A Argentina vem depois com 4. O Uruguai, que era Uruguai, com Bielsa... pontinho. Tem 1 pontinho. 4 rodadas sem marcar gol. Exatamente. 8 jogos sem vencer. E está enfiado numa crise aí que é claríssima. Os jogadores não querem o Bielsa e eles estão mostrando isso dentro de campo até alguém tomar uma atitude. É isso que está acontecendo no Uruguai. Ponto. O Uruguai é outro capítulo. Mas o Brasil fez 6 pontos. Era o necessário, imperativo. 4 pontos não resolveria. Menos do que isso, então, o Dorival não ficaria. Para a permanência do Dorival, o Brasil precisaria de 6 pontos na rodada de eliminatórias e conseguiu. Ganhou do Chile, com um futebol ruim, mas ganhou. E hoje, 2 pênaltis que conduziram a seleção. A seleção, até os 2 pênaltis, não conseguia trocar passes numa sequência de 3 passes. A gente assim, batia... Deixa eu até me corrigir. Batia no Eu falei que abriu a porteira. Mesmo com 1-0, o Brasil não soltou. Não. Então, assim, nós temos problemas sérios. O placar foi excelente. Com mais um gol, o Brasil pularia para 3º lugar, o que daria uma tranquilidade para o Dorival poder argumentar em função disso. O que esse resultado pode fazer? Dar à seleção, na próxima data FIFA, um pouco mais de tranquilidade para que cada um possa jogar aquilo que realmente sabe. O Luiz Henrique está numa outra vibe. Ele entrou nos pouquíssimos momentos, porque não são os 2 primeiros jogos. Ele vem ali entendendo que é ser um jogador de seleção pelo lado em que ele joga e conseguindo fazer gol e dar assistência. Então ele está crescendo. Esse é um cara que talvez daqui a pouco tenha que voltar a ser titular, porque ele já chegou a iniciar
uma partida da seleção. Contra o Equador, né? Eu espero, torço por isso, para que 2 bons resultados e não 2 bons jogos consigam trazer um jogo melhor para a seleção na próxima data FIFA. Mas o Brasil está muito longe, mas muito longe de jogar razoavelmente bem. O placar é muito bom, mas a seleção peruana não marcou um gol sequer fora de casa nas eliminatórias até agora. Daí o Dorival botar o time todo para frente, e bota a lateral, vai para frente, e vai com o Gerson, vai com o Bruno Guimarães, depois começa a colocar todo mundo. O placar ajudava diante de uma seleção que não faz gol em ninguém. Fora de casa, gol em ninguém.